Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Sala dos Professores. Aqui, quem vos fala, mais uma vez, é o Daniel. Eu sou o locutor deste programa do Conexão História Podcast. Hoje, temos um convidado bastante especial, o professor Arioli Helf, que possui graduação em História pela Universidade Franciscana e mestrado em ensino profissional de ensino de História da Universidade Federal de Santa Maria. Atualmente, ele é professor concursado da Secretaria Estadual do Estado do Rio Grande do Sul e atua na cidade de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul também. Professor Arioli, é um prazer tê-lo aqui conosco. Se quiser falar alguma coisa para essa abertura, a hora é agora. Bom dia, né? Gostaria de cumprimentar a todos e agradecer o convite, né? Não é uma coisa comum para mim, né? Participar de entrevistas, podcasts, né? Então é um desafio, assim, mas fiquei muito feliz pelo convite, né? E espero que o pessoal que venha a ouvir aí o nosso programa goste, né, da nossa fala e da nossa contribuição com a área da história, com o ensino da história, né, com a área da educação. Fico agradecido. Então vamos lá, né? A gente passa uma demanda, né? O Arioli, ele tem mestrado em ensino de história, então ele tem essa pegada também da questão tecnológica de desenvolvimento de produtos ou análise de produtos. E por intermédio disso, né, eu mudei um pouco as dinâmicas das outras entrevistas que a gente já vem fazendo até agora. Vamos começar falando a respeito, né, da questão da formação tecnológica, né, dentro do ensino básico da formação de graduação e também dentro dessa questão do próprio envolvimento da secretaria em uso, né, e também de formação continuada de tecnologias atreladas ao ensino de história antes da pandemia, né, que tem essa questão, o antes da pandemia e depois da pandemia. Assim, Arioli, como isso é abordado, né, na sua formação inicial, né, de historiador, professor historiador, também na formação que a secretaria repassa para você? Bom, a minha formação eu tenho revisto, né, porque eu sempre considerei que a minha formação é bem recente, né, mas já estão aí há 12 anos que eu sou graduado, né, me graduei em 2012 e naquele período já havia as tecnologias, mas o acesso, né, da rede pública era bem limitado, né, e eu tive uma formação bastante voltada para a docência, né, para o ensino da história. E na época tinha uma discussão na minha turma, né, porque o nosso curso de História na Universidade Franciscana tinha muitas cadeiras da pedagogia, muitas cadeiras voltadas para o ensino, e a gente queria a questão da história, né, a gente queria, né, a questão mais de historiador mesmo. Mas depois, na escola, né, quando eu encontro com os colegas, eu volto à discussão, né, aquelas cadeiras acabaram sendo, assim, muito importantes, né, porque em sala de aula fazem toda a diferença, né, para a nossa prática ali, para a gente conseguir ter um sucesso em sala de aula mesmo. E o uso da tecnologia, na minha graduação, a universidade já proporcionava, né, mas eu não tinha muito acesso, né, eu recém estava conseguindo ali comprar meu próprio computador, né, estava começando a dominar ali a tecnologia, e quando eu fui para as escolas, isso acabou se perdendo, porque nas escolas tinha menos acesso ainda, porque a escola ainda depende do material que o Estado, né, ou que as minhas primeiras escolas foram nos municípios da região aqui, né, eu trabalhei em outros municípios além de Santa Maria, então dependia dessa questão da qualidade do material ofertado pela prefeitura e pelo Estado, então era bem limitado, né, o uso das tecnologias. E depois da pandemia, isso assim teve um salto muito grande, porque durante a pandemia eu já estava trabalhando no Estado, né, na SEDUC, e o governo, né, a gestão que estava durante a pandemia, contribuiu bastante nessa questão da tecnologia, da implementação, né, investiu bastante, criou toda uma plataforma ali virtual de apoio, né, uma parceria ali com o Google, né, a gente tem o Google Sala de Aula, daí usa todas as ferramentas do Google Sala de Aula ali, a gente teve à disposição para nós e para os alunos, né? E teve investimento em material mesmo, né? Tanto até o computador que eu estou usando agora, ele é um computador cedido pela SEDUC,
né, para todos os professores da rede ali ganharam um computador, e foi uma mudança muito grande, assim, porque foram computadores que realmente funcionaram, né? Porque alguns governos tinham outros materiais. Teve um programa por volta de 2012, 2013, teve um programa de estado que mandou para as escolas tablets dos professores, mas não eram funcionais, sabe? Eram muito básicos, não atendiam a demanda assim do trabalho de pesquisa e tudo, com acesso à internet. Então foi um material assim, foi um recurso que foi gasto pelo estado, mas que não teve um retorno assim efetivo. E dessa vez não. Dessa vez assim, os recursos que o estado proporcionou foram bem funcionais, assim, a qualidade muito boa, né? E o maior déficit assim foi atender a nossa comunidade. Por mais que a escola tivesse bem estruturada, né, com uma internet boa, com velocidade, com conectividade, tinha os Chromebooks na escola, os alunos não tinham acesso, porque como foi na pandemia, eles estavam em casa, né, eles dependiam ali do seu próprio celular. Aí a limitação foi sentida assim com mais força. Os alunos que conseguiam ter uma internet boa, um celular bom, acessavam as aulas tranquilamente, mas a grande maioria não era o caso, porque nossa, é uma escola de bairro, né? Então a população não tem condições, né, de manter ali uma boa internet, um bom celular, embora todos tenham celular, né? Não são celulares assim que atendem a demanda. E desde então a SEDUC vem mantendo um suporte, assim, né, em termos de tecnologia, de material, de formação, né, ela atende as demandas, assim, sabe? Tanto que às vezes a gente não consegue acessar, assim, todo o material que ele nos manda. Eu tenho observado nos últimos dias... Você está me ouvindo? Sim, bem. Eu tenho observado, assim, nos últimos dias que, conversando com outros professores, né, existe uma crescente dentro dessa questão tecnológica das próprias secretarias de educação, onde estão migrando totalmente para o digital, né? Para o uso tecnológico. Sim. Até mesmo as formações de professores estão indo para esses ambientes, deixando o caráter humanizado de produção entre professores, né? Para poder se adequar a esse ambiente digital. Acontece a mesma coisa aí no Rio Grande do Sul? Sim. Até essa questão do uso da plataforma, da plataforma Google, né? Muito se pede, coloque o material na plataforma, coloquem lá no Google Sala de Aula. Mas isso garante o envio do material, o material está lá na sala, mas não garante o acesso dos alunos. Por parte dos alunos, acaba não tendo acesso, né? Pela questão de demanda de tecnologia deles, de acesso, né? E também pela questão do hábito, né? Porque é muito mais prático tu ir até a escola. Até durante a pandemia ali a gente tinha 2 grupos. Tinha um pessoal ali em menor escala que pegava todo o material online, mas a grande maioria preferia até a escola pegar o material ali impresso, né? E aí era toda uma logística assim, de pessoas na escola para fazer todo esse material, fazer todas essas impressões, essa organização, né? E depois, passando a pandemia, né, por parte do governo ainda tem questões assim, coloque na plataforma, disponibilizem lá na plataforma, mas não há acesso, né? As plataformas agora, assim, nós temos um aluno, por uma condição específica, assim, que ele faz uso. Os demais, assim, a plataforma ela não é mais utilizada por parte deles. E pode terminar. Sobre a formação, eu ia comentar, né? Acho que agora eu lembrei que fazia parte da pergunta também. Esse ano, a nossa formação foi toda online. Até houve um convite para que a gente fosse até a escola, assistir a formação lá. Mas aí nós íamos até a escola e lá a gente sentava em frente à TV, né, para assistir a formação que era transmitida, né? Aí não tem sentido. Então acabou fazendo mais sentido que em muitos momentos a gente acabou assistindo de casa, né? Porque aí tu consegue, né, sentar efetivamente e ficar atento ao vídeo, né? Sim. Mas essa migração pro online, assim, por parte das secretarias, assim, foi muito forte. Agora, incorporando a questão da sua própria formação pedagógica, né? A questão do ensino-aprendizagem. Você nota que, assim, principalmente nesse pós-pandemia, existem assuntos dentro da sala de aula que são penosos, vamos dizer assim, para se trabalhar são difíceis de compreensão por parte dos alunos, ou que não há uma aprendizagem efetiva.
Eu não consigo pensar assim num assunto específico, mas são questões da natureza do conhecimento histórico, né, que ficam mais difíceis para eles. A questão de imaginar o tempo passado, né, de quando a gente começa a falar, né, de séculos anteriores, essa noção da passagem do tempo, do deslocamento e de que realmente era diferente no passado. Por mais que eles estudem, ali vamos pegar as navegações, ali no passado eles navegavam, atravessavam o oceano ali com barco à vela, tá? Eles aprendem, entenderam, mas é muito difícil deles entenderem que realmente foi daquela forma, sabe? Eles até decoram ali, eles usavam caravela, navegavam por meses, né? Tinham uma dificuldade de segurança, navegação, alimentação, sabe? Mas realmente foi assim, sabe? Não, essa mudança, assim, parece que sempre permanece aquela ideia de que tudo sempre foi como é agora, sabe? Isso é uma das maiores dificuldades, assim, sabe? De fazer eles entenderem, porque... E aí uma coisa que, às vezes, a gente, para tentar facilitar, a gente começa a pegar exemplos atuais, né, para facilitar o entendimento de um evento passado. E aí, por vezes, acaba reforçando a ideia de que, mas você está usando um exemplo de agora, né, então sempre foi assim, sabe? Daí tem que ter uma outra explicação. Não, eu estou usando esse exemplo que é para facilitar entender, para vocês conseguirem visualizar com uma coisa que vocês conhecem, sabe? Então tem que ter sempre esse reforço na explicação, sabe? Ir esmiuçando, né? Bem mastigado, assim, né? Então eu vejo mais dificuldade nesse sentido. Mas agora, de conteúdos, assim, eu não vejo um que tenha mais dificuldade. Alguns são mais delicados, sim, mas não de dificuldade, assim. E aí entra na próxima pergunta, né? A questão metodológica. A gente vê que a Secretaria de Educação, né, ela muitas vezes impõe vários tipos de metodologias para se trabalhar dentro da sala de aula. E dentro das suas vivências, né, já tantos anos dentro da sala de aula, e vivenciando essas formações, existe alguma que você aprendeu, né, a aplicar, por assim dizer, né, porque essa é a expressão que eles utilizam, né, vocês vão pegar essa metodologia e aplicá-la dentro da sala de aula. Mas a gente faz uma adaptação, uma mediação entre o conteúdo e essa metodologia para ver se funciona. Existe realmente metodologias que a secretaria proporciona, né, esse conhecimento que funcione, ou você prefere adotar metodologias próprias dentro da sua perspectiva, percepção pedagógica, que seriam mais adequadas? Você tem liberdade também na questão do planejamento, né? Porque tem professores que ultimamente não têm tido tanta liberdade assim para até mesmo fazer seu próprio planejamento. Sim, na minha formação, a minha ambição não era ser professor, né? Eu venho de uma família em que não era tradição, né, ter uma formação superior, né? Todos ali, a partir que terminavam o fundamental, o ensino médio, já iam para o mercado de trabalho, já iam trabalhar, e eu acabei seguindo o mesmo exemplo. Eu terminei o ensino médio, parei de estudar, fui trabalhar, até que eu comecei a entender que havia uma continuidade nos estudos, que eu não havia terminado, né, os estudos. E aí eu voltei a tentar um curso superior. Aí que eu fui entender, né, como era o acesso ao ensino superior, como funcionava uma graduação, uma universidade. Então eu voltei ali 4 anos depois que eu tinha terminado o ensino médio, né, que eu fui voltar para a universidade, né? E fiz história, porque gostava muito de ler, gosto, assim, a adoração é pela leitura, gosto muito de literatura histórica, e aí escolhi história, né? Mas durante o curso é que eu fui ter o entendimento que fazendo história eu seria professor de história, sabe? Então a minha construção do ser professor, assim, ela foi mais pro final do curso, quando eu comecei a ir para os estágios, né? Mas aí que foi porque só tem duas opções, até eu falo para os meus estagiários, agora para os residentes, né? Ou vocês vão escrever livros, vão ser escritores, né? Ou vocês vão dar aula, e aí, majoritariamente, né, a gente acaba caindo na sala de aula, né? Porque o mercado de trabalho para historiadores ele é bem limitado. É muito enxuto, né? E aí que eu fui começar a ficha caiu, né? A me entender como professor, sabe?
E então, até os alunos, né, o senhor sempre quis ser professor, como é que... Não, eu nunca quis ser professor, mas isso foi acontecendo, né? Daí eu conseguia aliar o que eu gostava, que era a leitura, né, com ensinar, né, sobre o que eu estava lendo, sobre o que eu tinha aprendido lendo, né? E aí a faculdade foi me dando as ferramentas, né? Então, para mim foi um desafio dar aula, né? Mas, por ter uma bagagem de leitura grande, né, eu acabava linkando o meu conteúdo da história com as perguntas dos alunos em sala de aula, eu conseguia trazer bastante exemplos, referências de livros, referências de filmes, né? E isso conseguia me aproximar dos alunos e eu conseguia ter um relativo sucesso, assim, de me integrar com os alunos, assim, ter uma tranquilidade, de dar uma aula que fosse... que eles consideram uma aula agradável, sabe? Esse foi o meu maior mérito. E aí depois eu fui lapidando, assim, a questão de conteúdo, de método, né? Mas a universidade, como eu comentei antes, ela era muito voltada para a docência, né? Então trazia todo aquele rol ali de educadores, né? De psicopedagogos, né? Que com suas metodologias, suas abordagens. Mas eu confesso que eu nunca fui muito assim, às vezes até chega colega novo, porque segundo o pensador fulano, né? O Piaget, o Vygotsky, e eu, sim, lembro deles, né? Estudei, mas assim, eu nunca consegui trazer isso para a sala. Foi muito na experimentação, no diálogo com os alunos que eu fui vendo como que era melhor, como era mais fácil eu trazer aquele assunto e explicar para os alunos, né? No mestrado eu tive mais contato com colegas de outras cidades que vieram para Santa Maria fazer o mestrado, e aí no diálogo com eles eu encontrava essas questões da limitação das secretarias da educação, principalmente secretarias de educação de municípios pequenos, pela cultura daquelas cidades menores, daquela cultura assim mais tradicional, né? Acabava colocando limitação na maneira como eles iam dar aula, no conteúdo que eles iam abordar, e eu não sinto isso no estado, sabe? Por a gente ter um distanciamento, né? Eu tô aqui em Santa Maria, a Secretaria de Educação, né, a SEDUC tá lá em Porto Alegre, tá lá na capital, a gente não tem essa presença, assim, além das formações, né, que são agora principalmente online, né, são à distância. Então eu não sinto essa pressão. Santa Maria já é uma cidade mais aberta, assim, é conhecida como uma cidade cultura, né, embora a questão cultural não seja tão forte quanto o nome dela remete, mas ela é uma cidade mais aberta, vem gente de muitas outras cidades do Rio Grande do Sul morar aqui, então não tem aquele pensamento tradicional, assim, mais conservador. Então eu tenho muita liberdade, assim, no meu conteúdo, na forma como eu vou trabalhar, né, mas da parte da SEDUC, ela força muito na questão das metodologias ativas, né? Agora, a questão é do aluno protagonista. O aluno tem que ser protagonista do seu aprendizado, da construção do seu conhecimento, né? Isso é uma coisa que eu sinto, assim, um maior embate com a minha prática, né? Porque eu consigo desenvolver metodologias ativas em que o aluno vai fazer a sua pesquisa, vai conseguir organizar os seus estudos, mas eles são recortes da minha prática. Na grande maioria, assim, das minhas aulas, elas têm um perfil mais tradicional. Naquela aula em que eu passo no quadro, eu faço um esquema e aí eu vou explicando. O que eu considero, assim, que foge do tradicional é a explicação, a maneira de explicar para eles. É tradicional tu passar um textinho no quadro com giz e eles copiarem? Sim. Mas tu abordar palavra a palavra, conceito por conceito daquele texto é que é o diferencial. Porque no tradicional, né, que eu acompanhei assim, os professores mais antigos, passa o texto, o aluno copiou. Se o aluno copiou bonitinho, igual e caprichado, ok. Não tem aquela questão da explicação, da reflexão em cima daquele texto que o aluno copiou, sabe? Então eu coloco meu diferencial nesse método, sabe? De ajudar o aluno a interpretar aqueles conceitos, seja do texto que eles estão copiando do quadro que eu passei, seja do texto do livro didático, né? Ou seja um texto que muitas vezes eles leem ou veem na internet, né? E que eles trazem, tá, mas o que significa isso? Vamos entender, sabe? Abre um parênteses na aula e aí vamos refletir sobre aquele texto ali, parte a parte, sabe? Esse é o diferencial, assim, nas minhas aulas. Mas tento aplicar as metodologias ativas, tento deixar eles o mais livre possível para fazer as suas interpretações. Quando eles interpretam, eu deixo eles falar, mesmo que não seja um entendimento muito fiel,
eu deixo eles falar e aí depois vou fazendo as ratificações necessárias, assim. Então eu tento fazer dessa maneira, né? Mas hoje a Secretaria de Educação aqui do Rio Grande do Sul, ela foca muito nas metodologias ativas, nos alunos protagonistas, mas na prática eu até converso com os outros professores. Se é o meu perfil que tem dificuldade de lidar com essas metodologias, sabe? Ou se é uma característica, assim, da escola que não permite, né? Porque nesses momentos, assim, muitos são os relatos dos alunos assim: professora, melhor quando o senhor passa o texto e explica, sabe? Parece que eles se sentem mais seguros, eu não sei se... Aí pode ser por uma questão tradicional, deles já estarem acostumados com essa metodologia desde as séries iniciais, então eles acabam sendo apegados, né, nessa questão de ter o professor ele explicando e levando o conteúdo para eles, que quando eles vão para uma metodologia assim, que eles são mais ativos, que eles são protagonistas, eles se sentem inseguros, parece que eles não estão estudando. Então essa é uma discussão que eu tenho até com os próprios alunos. Assim. A educação fica mais próxima deles, né, no caso. Sim. Faz mais sentido. Exato. Já que a gente começou falando a respeito da questão de formação de professores, né, e refletir sobre essa questão do caráter humano, que vem se perdendo também ao longo do tempo, mas não é porque virou digital que também não pode ser incorporado os caráteres humanos, né, no conteúdo em si. Baseado nisso, Arioli, essas formações de professores que fornecidas pela SEDUC, né, elas já experimentaram, começaram alguns tipos de diálogos com histórias mais aproximadas da questão decolonial, ou que trabalhe especificamente com as perspectivas de história afro e indígena que viveram aqui logo no início da colonização? Eu senti isso com mais força assim, nas últimas formações, ano passado e esse ano, principalmente, onde tiveram falas especificamente sobre educação antirracista, né, a valorização, o protagonismo, né, do povo negro, da população negra aqui do Rio Grande do Sul. Isso está sendo bastante valorizado nas formações, tem um espaço ali com todo o momento de fala, né, para a pessoa que vai tratar do tema, não é só aquele tema assim, que tu vê passar como um conteúdo transversal na fala, sabe? Então teve todo um momento dedicado, assim, né? Então tem um esforço do Estado, assim, da SEDUC nessa valorização, assim. Na escola também nós temos o calendário escolar de todo ano ali, com todas as datas, toda a programação anual. E tem, né, já destacado ali a Semana da Consciência Negra, né, o que vai ser trabalhado, e aí eles dão uma margem de liberdade, assim, tipo, precisa ser trabalhado, precisa ser considerado, mas fica aberto para a escola decidir como vai fazer. Claro que eles trazem ali a sugestão de que seja feito, né, e sejam convidados pessoas, né, se vai ser uma oficina ou se vai ser uma palestra, convidem pessoas que sejam estudiosos da área, que sejam pessoas membros de entidades negras, pessoas que têm propriedade para tratar do assunto. Eles reforçam isso, mas a escola tem liberdade de quem vai ser essa pessoa, de como vai ser esse momento, né? Então, a SEDUC, assim, me parece bem acessível nesse sentido. Da questão decolonial, assim, na minha formação, como eu comentei antes, a minha formação na época, eu não focava muito na questão do ser professor, e aí acabava focando naquelas leituras, assim, que eram mais afins com o que eu gostava de ler, né? Mas eu lembro que teve uma cadeira, que era afroasiática, que já trouxe uma ideia, assim, da visão da história da África dos africanos, de escritores, de pensadores africanos. Eu me lembro que aí o professor trouxe da questão do Oriente também, a questão do orientalismo, né? Já apresentou essa questão e que depois eu fui vivendo, né? Que era algo que era novo, né? Que nas versões anteriores do curso não havia essa questão da visão do orientalismo, né? Da versão da história, né? Contada pelo povo africano, sabe? Então já teve uma inserção desses temas na minha formação, mas o que fez mais diferença foi no mestrado, agora no Prof. História, que teve uma professora, a professora Leonice Moura,
que trouxe toda, né, uma discussão sobre a decolonialismo, né? E aí que eu fui me inteirando mais dessa questão. Porque a gente estando inserido em sala de aula, as nossas leituras, a minha principalmente, acaba se voltando assim, muito no conteúdo para o aluno, né? Muita leitura de livro didático, de material didático, de elaboração de aulas, planos de aula, e acaba às vezes perdendo o que está saindo de historiografia, né? O que está sendo, né, inovado ali na escrita da história, né? Então, na fala dessa prof agora no mestrado, né, me trouxe com mais força, assim, essa discussão, né? E aí, quando a gente identifica essas falas, né, como foi o caso agora da formação do início do ano, né, a gente acaba identificando esses pontos, né, por ter uma referência, né, que no meu caso, né, foram as aulas ali do mestrado. Você respondeu uma pergunta que já entrelaça com a outra, basicamente, mas vou reformular a pergunta da seguinte forma, né? A gente sabe que existe a lei 10.639 e que trabalha a cultura afro-brasileira e o ensino dessa cultura com a incorporada com a questão de 2008 com a questão indígena, né? Você falou a respeito do calendário escolar, que vem da Secretaria Escolar, da Secretaria de Educação, que coloca uma semana específica para trabalho específico, né, somente. Mas existe incentivos a se trabalhar fora dessa data pela Secretaria e também a escola com sua autonomia, ela não tem essa autonomia também? Eu peguei um momento de transição ali dos materiais didáticos, principalmente, né, dos livros que vêm, considerando a nova lei, né, que eles tiveram um tempo ali para se adaptar, e eu peguei essa mudança ali do material antigo para o material que já vinha, né, e é uma coisa que se percebe, assim, por exemplo, quando se tratava da história da África, nos livros anteriores, tu tinha uma página, assim, ou às vezes tem aquela atividade extra, né, daí fala. E agora não, agora nós temos em todos os livros didáticos ali um capítulo específico, assim como tem um capítulo lá para a história da Grécia, para a história de Roma, tem um capítulo específico para a história dos ameríndios, né, quando chega no 7º ano também, né, tem um capítulo específico, né, trabalhando ali com os povos africanos. Então, já no material didático, assim, a gente tem uma incorporação bem... É uma tentativa de que seja de uma forma igualitária, né, para todos os assuntos, assim. Então, tem o fortalecimento aí desse material didático tratando dos assuntos da história da África. A escola, eu sinto que agora a gente tem toda uma renovação no quadro de professores, em função do novo concurso, né? E tem professores que já são mais envolvidos e preocupados com a abordagem desses assuntos, né? Com a valorização desses assuntos que são, para além da lei, né? São socialmente importantes. E é uma coisa que eu percebo que são professores com formação mais recente, ou são professores mais jovens que já estão chegando, né, de graduações, que já estão pegando essas leis assim mais efetivamente cobradas, né? E professores que já têm mais tempo de carreira, né? Até tem um colega que eu destaco que já tem um tempo de formação maior do que o meu, mas ele está entrando no doutorado agora, então ele está envolvido com a pesquisa, ele está ali, né, nas suas relações com a universidade, com a pesquisa, com a escrita, que também fortalecem essas atividades. Tá? Então, do ponto de vista assim, da aplicação da lei, da abordagem da SEDUC, da disponibilidade da escola, assim, eu vejo que tem um esforço assim, bem considerável, né? A grande resistência assim, é aquela questão da tradição, sabe? De conseguir mudar uma mentalidade, assim, de uma cultura educacional, onde já tem aquelas festas tradicionais, né? Onde já tem aquelas datas tradicionais de comemoração, né? Então, às vezes, né, elas já estão tão enraizadas, assim, que é difícil mudar essa questão de já estar inserida na tradição, assim. Mas a escola, ela fica bem aberta e sempre tem cuidado com os detalhes, né, das festas ali, para que não tenham mais aquele caráter, assim, com termos que tradicionalmente eram usados, mas que hoje não são mais legais que se usem, sabe?
Então a escola tem esse cuidado, sabe? Então eu sinto que tem uma mudança, né? Mas assim, o efeito, eu acredito que daqui a mais um tempo, para que essas novas abordagens assim que vêm pela força da lei se tornem algo assim natural, exato. Você vê, né, como é importante essa formação, o professor estar em constante formação de entendimento, de envolvimento de pesquisa, com novas percepções historiográficas, de se fazer, né, uma formação mais efetiva, mais um processo de aprendizagem, de novas percepções de história. A história ela é mutável, né? Então ela vai se adequando ao longo do tempo, conforme novos fatos e novas exposições vão sendo feitas. E baseado nisso, vamos para a nossa última pergunta, a respeito da questão do material didático que você mencionou, né? Assim, onde entra a questão da reformulação da pergunta, porque você já falou um pouco do material didático. Dentro dessa percepção, então, existe dentro desse material, ele integrado essas narrativas de personalidades que são obscurecidas ou esquecidas na nossa historiografia tradicional, que a gente tinha desde da reformulação do ensino, com as novas leis e incorporações de metodologias. Esses livros didáticos já vêm com algumas novas personalidades, com algumas exaltações dessas pessoas que foram esquecidas, né? E os livros didáticos, eles têm essa... Algumas, aí a gente vem numa questão que é das editoras, né? Todos os livros agora eles trazem os capítulos ali, como eu comentei, mas algumas editoras acabam aprofundando mais dentro daquele capítulo alguns personagens, né? Eu até estava trabalhando com o 9º ano, a transição da monarquia para a república, e aí falava da questão da abolição e tudo, mas só falava assim das entidades negras que foram sendo criadas para suprir aquelas demandas que o Estado não dava conta, como a alfabetização, né, dos ex-escravizados. E só falava isso. E aí, né, eu tive que trazer exemplos por fora do livro, né, de personalidades negras que fizeram diferença, né, que foram escritores, que foram advogados. Mas professores, eles não eram escravizados, como é que era um advogado? Sim, porque isso é uma questão de processo. Era a escravidão, mas nem todos, alguns. E dentro da escravidão tinha, né, diferentes tratamentos para escravizados, né, e aqueles que já eram libertos, né, por já ter, em função da lei ou em função de um esforço dessas próprias entidades de proporcionar liberdade para alguns, né, que se dedicavam, né, numa formação e depois utilizaram essa formação, por exemplo, de advogado para defender, né, a sua própria comunidade ali, né. Então, esses foram exemplos que eu tive que trazer por fora do livro, assim, né? Porque o livro estava sendo muito sucinto. Então, e aí vai depender da editora, os livros que vieram para esse ano e aí é uma questão, claro, que é uma questão de material também, de economia, né? Que esses livros sejam duradouros, né? Eles vão ser utilizados desse ano até 2027, né? Então, por exemplo, se for eu o professor até 2027, eu já sei. E daí todo ano eu vou tentar reforçar esses exemplos, né? Porque eu já sei que o livro tem essa fragilidade ali na abordagem. Então tem essas considerações ali que a gente precisa fazer em função do material didático que vem, né? E às vezes muda de um ano. Por exemplo, no 9º ano ele foi super sucinto. Já o do 7º ano, né, ele já é mais completo, já traz referências, já traz exemplos, né, até atividades extras de pesquisa. No conteúdo lá do 7º ano é bem interessante. Só que aí é uma questão da nossa organização, né? Aí que entra a nossa liberdade como professor. Aquelas atividades que estão lá no 7º ano, eu acho muito legais, assim, mas pro 7º ano eu já acho bem aprofundado, né? Eu pegaria aquele material e aproveitaria melhor lá no 9º ano, né, que ele já tem uma capacidade maior de abstração, de entendimento ali, né, do processo histórico.
Então tem uma qualidade no material, mas esses arranjos assim são muito necessários. Acabamos o nosso episódio de hoje, né? Eu agradeço bastante a sua disponibilidade, separar um tempo para conversar comigo, né? É um prazer enorme e que, assim, se vier o doutorado aí, vamos conversar mais vezes. Mais uma vez, eu quero também agradecer ao ouvinte, né, que está assistindo esse podcast nas plataformas disponíveis, o vodcast lá na plataforma do YouTube, que é a nossa plataforma de divulgação primordial, né? E a gente fica por aqui. Assistam os próximos que estão disponíveis também nessas plataformas e até mais.